Olá, paz e graça a todos vocês, sejam bem-vindos a esse canal Teologia e Graça na Veia. A coroa caiu da cabeça. Eita, pode isso, a coroa cair da cabeça? Me explica, pastor, eu vou te explicar. Mas antes, se inscreve no meu canal, compartilhe essa mensagem, mande para um amigo, certamente nós estaremos juntos, abençoando vidas. A coroa caiu da cabeça. Vou ler um texto para você, em Lamentações, capítulo 5, o versículo 16, que diz assim: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Em primeiro lugar, coroa significa posicionamento, honra, escolha, identidade, chamado, separado, separação. Que honra, que maravilha do Pai de imaginar o porquê da coroa. Quem usava coroa eram reis, homens escolhidos para fazer o querer e cumprir a vontade do Deus Todo-Poderoso. Que honra, hein? Que honra que era a coroa, a identidade. Olha, que inexplicável isso. Mas tem coisas extraordinárias da Bíblia Sagrada. Para você que é amante, você que gosta de Bíblia de verdade, a aplicação para o dia a dia, a aplicação para a sua vida, para o seu chamado, seu ministério, para a sua vida espiritual. Essa palavra é alimento para a sua alma e entendimento para o seu conhecimento, aguçando o seu conhecimento, desenvolvendo a arte do saber e de entender o Deus Todo-Poderoso. Então, coroa é posicionamento, é honra, é identidade, é perfil, mostra alguém que foi escolhido, alguém que foi separado. O profeta Jeremias, quando ele escreve esta palavra, o profeta Jeremias pregou para o povo em Jerusalém e a sua mensagem era dura, a sua mensagem contra o pecado, contra a prática, a idolatria, a vida que o povo estava levando. Deus estava lhe dando alerta sobre um futuro cativeiro que duraria 70 anos. Jeremias foi o profeta que profetizou o período dos 70 anos do cativeiro. Porém, a recepção não foi das melhores do povo. O profeta Jeremias teve uma fase do seu ministério, da sua palavra, que ele sentia a palavra, que ele pregava a palavra, ele gemia, ele chorava pela palavra, ele sentia. A primeira coisa que nós precisamos entender, além da honra da coroa, pregadores, de verdade, ele tem que vibrar no que prega, viver o que prega, viver o que fala. Olha, ele vibra na sua mensagem. Tem muita gente em púlpitos que são secos, estão pregando as mensagens sem unção, sem graça, não vibra no que prega. Eu não sei o que acontece, mas imagino que seja uma questão de um processo espiritual para entender o que está pregando, para vibrar o que está pregando, não é verdade? Pois bem, o profeta Jeremias, ele vibrava no que pregava, mas a sua mensagem chegou um teor pesado para o povo e o povo não absorvia de fato. O profeta também sabia que a sua mensagem, a mensagem que Deus dava para ele, que ele era o mediador, o orador, não é? O que representava Deus para o povo na sua profecia, no seu ministério. Mas ele sabia que a vantagem que o pregador tem, se a mensagem é boa, ele recebe primeiro, mas se a mensagem é dura, ele apanha primeiro, ele também sente primeiro. Então o profeta Jeremias vivenciou isso no seu ministério. A palavra era dura e ele sofria, ele chorava, porque a recepção do povo não era boa. Chegou um tom da sua mensagem que mudou. O cativeiro, a Babilônia, será inevitável porque o povo não ouvia. Em Apocalipse, nós encontramos versículos que foi direcionado para as igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Romanos, a base do livro de Romanos é o exercício, a justificação pela fé. Em Romanos, vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o povo parece que estava enfraquecendo na fé, não estava mais crendo, duvidando da mensagem do profeta. Aí chega uma hora que o profeta
que pregou e advertiu antes do cativeiro e depois já no cativeiro. Lamentações. Por isso o nome do livro, Lamentações. E ele começa a falar e discorrer no capítulo 5 de Lamentações, que os nossos pais erraram, que os nossos pais fizeram isso e nós herdamos isso dos nossos pais. O Jeremias, ele diz em Lamentações que aquilo que os pais fizeram, nós estamos repetindo, nós estamos copiando, e veio os cativeiros, as outras nações, e judiaram do povo, puniram o povo, e nós estamos sofrendo, não temos mais força, não é verdade? Ele diz em Lamentações, e ele diz que, ele fala assim, nós somos culpados também, não adianta culpar as gerações passadas, não adianta julgar também e culpar os nossos pais. Nós contribuímos para esse cativeiro. Nós cometemos os mesmos erros dos nossos pais. Aí ele escreve no versículo 16, aí de nós, a nossa coroa caiu da cabeça porque pecamos. Ou seja, o que derruba a coroa da cabeça, que tira a honra do salvo, é o pecado, a desobediência, o erro, a insubordinação e insubmissão. Sair do centro e da vontade e do querer de Deus é um perigo. O adversário tenta nos atingir para tirar esta honra, esta identidade, derrubando a sua coroa, tira a sua glória, tira a sua honra, mexe com o seu posicionamento e tira, deforma e a sua identidade. Por isso que vestes e aparência muitas das vezes indicava muito a religião, a crença. Chegou no tempo atual que muita gente entendeu que as vestes nem sempre demonstram aquilo que você é de verdade, mas a forma de que você vive. 1 Pedro 1,15 diz, como é santo que te chamou, seja você santo em toda a sua maneira de viver. Então é a forma de viver. Tem muita gente que não está com o terno e a gravata por uma cultura de uma religião que foi adotada, mas a forma de viver demonstra exatamente aquilo que prega, aquilo que lê, aquilo que busca. Pois bem, se a coroa era uma identidade, que era uma indicação de um povo separado, de um povo eleito, de um povo escolhido, e o pecado, fez que esta glória fosse embora. Até porque depois ele diz no próprio capítulo 5 de Lamentações, e ele vai dizer muitas coisas que fala que os velhos, os anciões estão pagando o seu preço, estão cansados, mas não têm onde descansar. Os mancebos estão sendo escravizados. E ele diz ainda, os mancebos não cantam mais. Sabe o que Jeremias está dizendo? Não tem glória, gente. Não tem culto na Babilônia. A Babilônia nos privou de tudo. A Babilônia tirou as nossas festas. A Babilônia nos privou dos nossos cultos, de ouvir a palavra. Os jovens, ele diz assim, os jovens, está em Lamentações capítulo 5, os jovens não louvam, os jovens não dançam mais. O povo judeu é um povo muito alegre e festivo, é um povo que não abre mão das datas comemorativas, é um povo que devolve para Deus glória, honra, louvor e toda adoração, gratidão, isso é gratidão e reconhecimento. Então o povo feliz, os jovens gostavam de dançar, e os jovens cantavam, que fazia sempre o seu coral cantando na cidade de Jerusalém. E tudo isso foi arrancado, tudo isso foi privado pelo império da Babilônia, sob regência, direção, governo do Nabucodonosor. Pois bem, então tudo isso, por isso o profeta Jeremias está lamentando. Não tem mais música, não tem louvor, os jovens não cantam, os jovens estão cansados, os velhos estão cansados, estão fadigados, não tem onde descansar, e os jovens estão sendo escravizados e não cantam, não tem culto em Jerusalém, o povo está cansado. E ele diz assim, a nossa coroa caiu da nossa cabeça porque pecamos. Então ele pega para si, ele não se coloca isento do processo, ele se coloca no meio do povo também, como um pecador, como um que contribuiu também. Ele tentou o seu ministério, mas uma pena da absolvição do povo, a recepção do povo não foi como ele esperava. Olhando para você hoje, no século atual, para nós que estamos na dispensação da graça, o Antigo Testamento, ele aponta sempre para o novo, na pessoa de Jesus. Jesus, com a sua morte, o sacrifício, a Bíblia diz que ele nos fez
reis e sacerdotes. Olha o que diz o texto em Apocalipse, o capítulo 1 e o versículo de número 6, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Olha que tremendo, hein? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ou seja, o príncipe dos reis, o rei todo-poderoso, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis e senhor dos senhores, o amado Jesus, que tanto nos ama, também nos fez reis e sacerdote. Ou seja, há uma coroa de glória sobre a sua cabeça. Então, por favor, você que está vendo esta mensagem, pense nisso. Há uma coroa sobre a sua cabeça. Coroa, quem está vendo? Eu não vejo, mas eu sei pela palavra. E olha, coroa indica a sua honra, seu chamado e o seu posicionamento diante do eterno e diante da sociedade. Porque as pessoas sabem que você é crente, que você é salvo, que você é diferente. Portanto, existe uma identidade em você. E quem deu essa foi Jesus de Nazaré. Afinal, ele te fez reis e sacerdote, ou seja, rei, a coroa, a sua honra, a sua glória, a sua identidade e o seu posicionamento. Reis e sacerdotes. Os sacerdotes, a sua identidade é pelas vestes, que demonstrava quem eles eram, o que faziam e o que representavam e para onde iam. Ou seja, você que é rei e sacerdote, pela palavra, no tom espiritual, coroa e revestido de sacerdote, a sua identidade demonstra quem você é, quem você representa e o que você faz e para onde você vai. Porque em Hebreus capítulo 8 fala que é uma figura das coisas celestiais. Pois bem, que coisa tremenda, hein? O texto também vai dizer em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11, guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. E aqui eu finalizo. Adversário das nossas almas, o inimigo, o diabo, o Satanás, o adversário, o maligno, ele tenta fazer de tudo para que a coroa da tua cabeça ela caia. Ele tenta de tudo te induzir para que você erre, que você que você ceda às tentações, fazendo assim com que você erre, que cometa pecados e mais pecados. Fazendo isso, a sua coroa será tirada da cabeça. Nesse caso, que Jeremias falou, caiu a coroa da nossa cabeça por causa do pecado. Nesse caso, ou ela cai ou ela é roubada. No Novo Testamento indica que, preciso falar isso para você, ou ela cai por causa de pecado, ou ela é roubada por causa da acusação do pecado. E o adversário, o inimigo, ele rouba mesmo por causa da acusação. Ou seja, ele vem com propriedade de direito, porque se você pecou, vai dar o direito dele arrancar e você não é digno de usar essa coroa. Ou seja, no plano perdeu a sua identidade, perdeu o seu posicionamento, perdeu a sua característica. Ou seja, não te faz digno de andar com a coroa na cabeça. Isso é na figura e na linguagem espiritual. A honra da glória, a presença de Deus está sobre você, sobre a sua cabeça. Pois bem, para finalizar, o mestre, o amado Jesus, o príncipe dos reis, o rei dos reis, senhor dos senhores, ele passou por um período difícil no seu sacrifício. Ele foi colocado uma coroa de espinho e em cima um título que era Inri, o rei dos judeus. Pois bem, para isso ele foi coroado com uma coroa de espinho para que você tenha uma coroa de glória. Portanto, a coroa de Jesus foi para te honrar, para substituir a sua. Portanto, a coroa de Jesus foi um preço de sangue. A sua é um preço de sacrifício. Honra o nome de Deus, o nome de Jesus. Fique na posição, a sua identidade seja preservado, seja crente e adorador de verdade. Considere isso. Jesus passou pela coroa de espinho, doeu, foi preço de sangue. A sua de reconhecimento e sacrifício. A sua é coroa de glória. Portanto, Cristo passou pela de espinho para te dar uma coroa de glória. Façamos como Jeremias. Não vacile. Não permita que isso aconteça. Permitir que a coroa caia da cabeça ou que ela seja saqueada por acusações de erros. Permaneça firme.
na presença de Deus, como rei e sacerdote diante do Altíssimo e da sociedade. Seja referência, seja um modelo, seja um exemplo para essa geração, que o amigo Espírito Santo te traz esse entendimento e que te edifique e que te esclareça no teu coração. Compartilhe essa mensagem com alguém, esse canal Teologia e Graça na Veia. Até o próximo vídeo.